Olá pessoal, agora vamos falar sobre funções e pacotes. A gente vai aprender agora um pouco mais a fundo. A gente aprendeu então como se fosse a fonética do R. A gente aprendeu coisas básicas, os operadores básicos. E agora a gente vai aprender um pouco do vocabulário, que são, no caso, as funções. Então primeiro, o que é uma função? A função ela tem a finalidade de realizar alguma tarefa conforme os argumentos que são fornecidos a ela. Eu gosto de classificar, né? Eu penso na classificação de funções de duas maneiras. Existem funções do R base e funções que alguém criou utilizando funções do R base. Então, como se fosse um resumo, a pessoa pode criar uma função que é um resumo de funções básicas do R. Mas, ok, qual que é basicamente a anatomia de uma função? Ela tem duas partes. Tem primeiro o nome da função, abre parênteses, e tem os argumentos da função. Argumento 1, argumento 2, diversos argumentos uma função pode ter. Então, agora já deu para entender, assim, para realizar alguma tarefa no R, você precisa saber de duas coisas. Primeiro, qual que é o nome da função, e segundo, seus argumentos. Em relação à primeira parte, em relação ao nome de uma função, para aprender o nome de uma função, é que nem aprender um vocabulário de uma língua mesmo. Agora eu estou fazendo uma analogia do R como uma língua qualquer. Precisa de fato, então, conhecer o vocabulário e para conhecer o vocabulário é só usando o R mesmo. Muitas das funções, assim, esse às vezes é um dos aspectos que mais as pessoas são barradas no uso do R, é até saber utilizar ele na forma básica, mas não conhecer uma função mais a fundo. Então é que nem uma língua. De qualquer forma, o R vem com diversas funções básicas pré-instaladas. E uma coisa que ele faz para facilitar é a função daquela função, a finalidade dela, geralmente é o mesmo nome da função. Então, por exemplo, aqui a função média, o nome dela é min. Então, geralmente tem essa analogia para facilitar. E a melhor maneira, então, como eu disse, de aprender uma função é praticando mesmo, é na prática. No caso aqui, a gente vai ter diversas práticas guiadas nos experimentos e vai ver como que faz mesmo uma análise. E a partir disso você vai acabar aprendendo com o tempo o nome daquelas funções. De qualquer forma, muitas das funções elas vão ser disponibilizadas no final, então pode sempre reacessar elas, né? Então com o tempo vai pegando o jeito, né? E, além disso, algumas funções básicas mais frequentes, elas podem ser acessadas. Na verdade, existem diversos meios de acessar essas funções, assim, os nomes mais comuns. E aqui eu trouxe um que eu acho muito legal, que é um compilado. Então, é um cartão de referência, um compilado de funções básicas do R. Vocês não precisam, obviamente, decorar isso. Isso daqui são só algumas funções básicas, se quiserem dar uma olhada, porque muitas dessas funções vocês vão acabar tendo que utilizar. Então tem desde funções de como criar dados, aqui fazer acessar e extrair dados. Então são diversas funções aqui que pode ajudar vocês então nesse começo, nesse início. Então agora um pouco mais sobre as funções. Sabendo o nome da função, que é a parte talvez mais difícil, saber os argumentos é fácil. Então basta você digitar no console a função help, aqui, e o nome da função. Opa, e o nome da função. Ou você digita um ponto de interrogação e o nome da função. E o console ele vai abrir a aba help no RStudio. E nessa aba help ele tem toda a descrição dos argumentos daquela função. Eu uso isso o tempo todo. Muitas vezes eu não sei qual que é um argumento para realizar um tipo de análise naquela função. Então eu acesso o help, vejo quais são os argumentos básicos e a partir disso eu digito ele e consigo fazer a análise. Então aqui eu consigo não, né? No caso eu defini como argumentos obrigatórios e opcionais. Então aqui, se vocês forem ver a função, aqui é um exemplo, a função sorteio, ela tem alguns argumentos. São aqui 4 argumentos, por exemplo. Eu classifiquei eles como argumentos obrigatórios e opcionais. Obrigatórios, eles são necessários na função para ela realizar aquela tarefa. Se eles não estiverem lá, ela não vai fazer a tarefa, vai aparecer um erro. E esses opcionais, eles geralmente
vêm seguidos pelo símbolo de igual. E eles, se você não modificar eles, eles vão realizar a tarefa daquela forma que foi pré-estabelecida. E você pode modificar eles. Então aqui no caso da imagem, do sorteio, você pode escolher um sorteio com ou sem reposição. Então esse é um argumento opcional. Praticamente todas as funções no R têm esses dois tipos de argumento. Então é sempre bom ficar de olho. Por exemplo, vai realizar um teste de médias, você pode mudar o argumento definindo então um alfa, então qual que é o nível de probabilidade que você quer. Então isso é muito utilizado. E agora, pacotes. Bom, pacotes não são nada mais que um conjunto de funções, dados e códigos escritos e organizados por um autor que pertence à comunidade de acordo com um tema e compartilhado na biblioteca principal. Então, um pacote não é nada mais, pessoal, que várias funções compiladas. Alguém quis definir um tema, juntou várias funções em um mesmo pacote, só que esse pacote ele precisa ser funcional. Ele tem que ter um padrão mínimo de acordo com a biblioteca principal. Então, geralmente, o pacote ele vem junto com informações a mais, como uma descrição do pacote, a descrição do autor, alguns exemplos básicos. Dentro do pacote, então, como eu falei, tem várias funções. Você pode acessar a função daquele pacote, que tem a descrição daquela função, o que ela deve fazer, quais são seus argumentos. Então, um pacote não é nada mais que esse compilado. A gente vai usar muitos pacotes aqui durante as análises. Por exemplo, esse pacote XP10, que faz muitas análises em experimentos planejados, então facilitam a vida de quem precisa fazer esse tipo de análise. Como que acessa os pacotes? Bom, a notícia aqui é que existem muitos pacotes no R. Existem mais de 18 mil pacotes na biblioteca CRAN. E assim como você pode se perder na hora de procurar uma função, você pode se perder na hora de procurar um pacote. Existem muitos pacotes que fazem algumas coisas semelhantes. Então, saber os nomes das funções, saber o pacote, é parte de conhecer o vocabulário dessa língua, da língua R no caso. Então, alguns pacotes eles são pré-instalados no R. Para você que acabou de instalar o R, pode acessar ali na aba Packages, que é pacote, e observar os pacotes que já estão pré-instalados. Bom, além dos pacotes pré-instalados, você pode instalar pacotes a mais. E esses pacotes eles vão ficar salvos onde você instalou o seu R, e eles vão aparecer junto com os pacotes pré-instalados nessa aba Package. Então, na sua biblioteca, nessa aba Package, você pode acessar as informações do pacote clicando em cima dele, e aqui, nesse quadrado aqui do lado, você ativa o pacote. Isso é muito importante. Toda vez que você vai usar uma função que pertence a um determinado pacote, você tem que ativar ele. Só as funções básicas do R que não precisam ser ativadas. Mas isso é fácil de descobrir. Se você usar uma função e ela não funcionar, aparecer uma mensagem de erro, falar que não foi encontrada aquela função, muito provavelmente o pacote não foi ativado. Então vamos ver como que instala os pacotes. Bom, para instalar é muito simples, tem duas maneiras. A primeira maneira é digitando no console. Aqui, para falar a verdade, pessoal, tudo que tem uma segunda maneira, que é por meio de clicar em botões, abrir uma aba, abrir uma janela, geralmente isso não é nada mais do que uma linha de código por trás dos panos. Então, se você digitar no console install package e o nome do pacote, você tem a alternativa de você abrir a aba Tools, Install Packages, que vai fazer a mesma coisa. Então vamos aqui abrir no R, só para ter uma ideia. Então você pode vir aqui na aba Tools, aqui ó, instalar pacotes. E aqui em instalar pacotes você coloca o nome do pacote, XP10, que é um pacote bem famoso, que a gente vai utilizar bastante. Eu não vou instalar porque eu já tenho ele. Mas aqui no caso, ele fica salvo do mesmo local que foi instalado o R. E uma forma alternativa seria install packages. Um detalhe, pessoal, é que letras maiúsculas e minúsculas fazem diferença.
Então tem que ser do mesmo jeito. Se eu usar esse código aqui e enviar para o console, ele vai fazer a mesma coisa que acessando por meio de botões ali na aba.